Olá, meus amigos do primeiro ano, como estão vocês? Desejo de coração, saúde, paz, muita tranquilidade nesse período. Meus amigos, estamos juntos novamente aí para seguir as nossas atividades. Não podemos parar, né? E lembro a vocês, hoje temos aí a 10ª aula, né? Uma contabilidade aí de atividades, de conteúdo. Nós já passamos por muita coisa, em muita atividade, muito conteúdo. Lembro sempre da questão da disciplina, né? A questão do esforço mental, tem que procurar fazer nesse momento, porque no nosso retorno, né, o aluno tem que estar em condições, né? Então vejam aí, 10ª aula, muito conteúdo, muito assunto, e tem que estar sempre pegando o conteúdo, lendo o livro, resolvendo as atividades, que é importantíssimo. Essas atividades são importantes demais para voltarmos tranquilo, sem nenhum problema. Evidentemente que não, a aula online não é 100%, mas ela contribui e muito. E pede pela disciplina do aluno. Nesse momento, é necessário que se faça, né, a exploração dessa disciplina. Então, nós temos aí, nós estamos, a aula passada, cheguei aí a iniciar o capítulo 7 do livro de História, né? Apogeu da sociedade feudal, conteúdo novo. E o conteúdo está a partir da página 94. Vamos seguir. Aula dada é aula estudada. Temos aqui os objetivos do capítulo 7. Vamos sempre nessa batida de cumprir esses objetivos. Terminando o capítulo, cumprido esses objetivos, posso dizer que 100% da missão está cumprida. Então, o primeiro objetivo: compreender a consolidação interna e expansão externa da sociedade feudal, em conexão com a hegemonia da Igreja e do discurso político cristão. A Igreja, nesse período, nós estamos abordando, ela é uma autoridade máxima. A Igreja está acima de todos os poderes, né? Aqui a Igreja, já com sua formação, né, e com sua influência em toda a sociedade, em todo o cotidiano do homem medieval. Segundo objetivo, identificar as principais características políticas, sociais e econômicas do feudalismo. Na aula passada, demos uma pincelada, né, no início aí da formação do feudalismo. Vimos senhores e camponeses, vimos o sistema da vassalagem, né, essa rede de relações entre nobreza, vimos a exploração da mão de obra dos camponeses, né, com suas servidões, vimos as taxas, os camponeses eram obrigados a pagar inúmeras taxas, inclusive, né? E agora nós vamos partir da página, hoje, especificamente, a partir da página 96. Mas o assunto começa na página 94. Pessoal, botei esse slide rapidinho aqui, porque nós vamos para o livro, só para fazer relembrar o assunto da aula passada, no momento em que eu abordei a questão de que alguns oram, outros guerreiam e outros trabalham, né? Na página 95, tinha a sociedade feudal, e eu abordei essa sociedade de ordens, né? Quem seria, né? Os que oram, os religiosos, a nobreza são os que guerreiam, os que combatem, né, com a cavalaria, e os camponeses e servos seriam os trabalhadores, né? A sociedade de ordens do mundo medieval. Nós temos essa pirâmide que exemplifica perfeitamente. Vamos lá no nosso livro. O nosso livro, a partir do capítulo 7.
nós já exploramos, né, só as primeiras páginas. Então, vamos começar aqui. Página 96, o aparecimento de um burgo novo, Burgess. Vou pegar aqui uma canetinha, para rabiscarmos aqui o conteúdo. E vamos ver lá. No texto a seguir, da seção Investigando o Documento, começa assim: no texto a seguir, o cronista da abadia francesa de Saint-Berthevin descreve as atividades que gradualmente foram se desenvolvendo à margem do castelo que deu a origem ao burgo de Bourges, cidade que hoje pertence à Bélgica. Hospedarias, olha aqui, albergues, tavernas, né? Todo um sistema que possibilite que esses transeuntes, que essas pessoas que circulam, né, possam ter uma hospedagem, possam se instalar. Né? Esses estabelecimentos serviam de pousada, local de descanso e alimentação, fornecendo aos mercadores suporte necessário para seus deslocamentos, constituindo essas pousadas uma atividade comercial, assim como nós vimos lá nas Minas Gerais, alguma coisa nesse sentido, e um meio de vida, geralmente situadas à volta dos castelos, à beira-mar ou próximo aos rios. As cidades medievais, como Bourges, surgiram para atender às necessidades da economia feudal, a partir do século XII, comercializar a produção agrícola. Como nós estamos no período de renascimento comercial, né, porque até então a vida era presa nos feudos, né, através da subsistência, e nós estamos no período de renascimento. Essas necessidades, né, da economia, elas vão aflorando, elas vão surgindo. O exemplo é da cidade de Bourges, ou Bourges. Olha o seguinte texto. Com a continuação para satisfazer as faltas e necessidades dos habitantes da fortaleza, começaram a fluir diante da porta, fora do castelo, junto da saída do castelo, negociantes, ou seja, mercadores de artigos custosos, né? Artigos que vinham de longe. Né? Em seguida, taberneiros, mercearias, né? Depois, hospedeiros para alimentação e albergues, os que mantinham negócios com o Senhor, muitas vezes presentes, e dos que construíam casas e preparavam albergarias para as pessoas que não eram admitidas no interior da praça. O dito era: vamos à ponte. Os habitantes de tal maneira se agarravam ao local. Em breve aí nasceu uma cidade importante que ainda hoje conserva o seu lugar na ponte. Porque Bugre, que significa ponte em linguagem vulgar, significa ponte em linguagem vulgar. Nós temos aí a antologia dos textos históricos, o monge cronista Saint-Berthevin. Aí tem uma pergunta que fica para o estudante, né, após o texto. A localização geográfica das cidades comerciais do período medieval demonstra que as áreas próximas ao mar e aos rios eram valorizadas? Por quê? Se estivéssemos ao vivo, né, eu iria questionar, né, por que essas cidades eram valorizadas? Tenho certeza que sabem a resposta, né? As rotas comerciais desse período, elas são de péssima qualidade, as estradas são de péssimas qualidades, né? Não são sedimentadas, são inseguras, né? Você viajar de um lugar para outro, transportando mercadoria, correndo inúmeros riscos. Ou seja, o comércio, ele é feito através da via marítima, dos rios e do mar. Então, com certeza, a localização geográfica influi de maneira, né, fundamental no período medieval para o comércio. Ok. Seguimos. Muçulmanos sob cerco, as cruzadas. As cruzadas aí do item 2 estão batidos numa série de filmes, né, que nós temos aí.
A Netflix tem vários que retratam o período das cruzadas, então precisamos ver aí, entender, analisar o que foram as cruzadas, né? O crescimento comercial impulsionou o primeiro movimento de expansão militar do Ocidente cristão, as cruzadas. As cruzadas saindo da Europa, né, para ir para Jerusalém, para ir para a Terra Santa, né? No entanto, o motivo oficial da primeira cruzada foi de inspiração política e religiosa. Convocada em 1905 pelo Papa Urbano II, tinha como objetivo conquistar Jerusalém, a chamada Terra Santa, a terra, né, de Jesus Cristo, a terra dos santos apóstolos, né, que estava sob domínio árabe, né, considerado o berço do cristianismo. A cidade tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas do século VII e, segundo a igreja, precisava ser resgatada nas mãos desses infiéis. Eles não eram cristãos, né? Então a igreja classificavam os muçulmanos de infiéis, que, entre outras ações, dificultavam as peregrinações de cristãos aos lugares sagrados do Oriente. Nesse período, havia peregrinação. As pessoas saíam da Europa, de Portugal, saíam da Península Ibérica, saíam da França, para ir visitar a Terra Santa. Era comum, uma espécie de turismo, havia essas peregrinações. Com a conquista e posse, através dos seljúcidas, é impedido essa peregrinação, né? Além disso, havia uma aparente convergência de interesse entre o Papa e o imperador bizantino. O imperador desejava o apoio militar do Ocidente para deter o avanço muçulmano no Oriente Próximo. Avanço muçulmano que nós vimos na aula passada. O Papa buscava reunificar as igrejas de Roma e Constantinopla. Então, você vê, o imperador bizantino tinha um objetivo e o Papa outro objetivo. Essas igrejas haviam sido separadas pelo cisma de 1054, a divisão entre Império do Oriente, a igreja do Império do Oriente e do Império do Ocidente. O avanço dos cruzados na Terra Santa poderia aproximar a igreja de Roma do imperador bizantino, que tutelava a igreja local. Para encorajar a participação das cruzadas, a igreja concedeu indulgência plena, isto é, perdão para todos os pecados. Ou seja, para obter voluntários para participar dessa cruzada, dessa missão militar, né, muito arriscada e duradoura. O Papa prometeu que todos os perdãos seriam perdoados através da concessão das indulgências, né, para aqueles que morressem em combate, né. Além disso, era uma oportunidade de um cavaleiro, né, de um andarilho, procurar uma ascensão dentro dessa sociedade feudal, né. Como havia a questão da cavalaria, né, e muitos participavam, eram mercenários, aqui é uma oportunidade de ter um reconhecimento, né? Porque você, toda vez que participar de uma guerra, de uma conquista, havia um butim da guerra, né? Havia divisão do que era conquistado, né? E isso também, no retorno para a sua nação, você poderia ter também a questão de status, e até mesmo, como eu falo aqui, casar com uma dama da alta nobreza, né? Então, muitos cavaleiros buscaram se empenhar e se arriscar na cruzada. Nós tivemos durante esse período das cruzadas, 8 cruzadas, né? E as cruzadas demoraram quase 2 séculos, 180 e poucos anos, né? Então, nós estamos falando de um longo tempo de cruzadas da Europa para o Oriente. Então, essa união das forças em torno de uma causa comum diminuiu os frequentes conflitos entre os senhores feudais pela posse de terra. O momento agora era de se unir para participar da cruzada
e reconquistar a Terra Santa. O homem medieval é um homem religioso, né? E aqui é interessante, importante, que a igreja aqui, ela intermedia, né? A igreja, como eu disse, que tinha um papel mais importante dentro dessa sociedade, ela intermedia a vida e o cotidiano. E como essa sociedade era uma sociedade guerreira, né? Que viviam em conflitos, né? Viviam, não havia um poder central, então havia feudos que lutavam contra outro feudo, né? Milícias contra outras milícias. A igreja, através da paz de Deus, nós estamos aqui em cima, a paz de Deus e da trégua de Deus, ela entra, né? Ela entra para submeter essa sociedade ao poder clerical, né? Por meio de proibir a violência, por meio de proibir que se matem, né? Então, aqui nós vemos dois institutos. A paz de Deus, né? E que fazia com que a sociedade, que as terras não fossem invadidas, né? Que não invadissem outros feudos e, às vezes, em busca de um resgate, né? Ou em busca de um inimigo, e não destruísse aquele feudo, não matasse os camponeses. Essa é a importância da igreja nesse período, a paz de Deus. E a trégua de Deus também, que foi fundamental, é a proibição de combates, né? De conflitos na sexta-feira, sexta-feira até a segunda-feira, né? E os cavaleiros, né, guerreiros estariam proibidos de lutar. Ou seja, a igreja, nesse período, esses institutos, né, com essas ações, ela intervém, né, no sentido de diminuir a violência e incentiva, ao mesmo tempo, a Guerra Santa, porque foi ela que promoveu a questão da cruzada, né? A Guerra Santa, cujos alvos eram o infiel muçulmano e os territórios sob seu domínio. Ok. Nós temos aqui a representação, no Fique de Olho, né? Um filme interessantíssimo, né? Clássico, né? O Incrível Exército de Brancaleone, né? Ele está disponível na internet. É um filme interessantíssimo. História de um cavaleiro errante na Baixa Idade Média, incluindo lutas contra os mouros. Quando eu falo mouros, eu estou falando árabes também, né? Ok. E aqui tem outro filme também, A Cruzada. Representação da luta dos cristãos para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano, detalhando a derrota dos cristãos contra Saladino. Saladino, que havia invadido Jerusalém, a Terra Santa. Os reinos cristãos do Oriente. Vamos ver aqui. A primeira cruzada foi composta de várias expedições. A principal dela foi organizada em 1905 e chamada Cruzada dos Nobres, Cruzada dos Cavaleiros. Contava com 35 mil guerreiros. 5 mil eram cavaleiros. 5 mil pertenciam à nobreza, né? A principal liderança coube a Raimundo IV, conde de Toulouse, cujo exército era o mais numeroso entre todos da expedição. A primeira cruzada, ela é vitoriosa, né? Ela conquista Jerusalém, né? A história dessa cruzada foi marcada por atrocidades, houve muita violência na conquista, né? O episódio mais famoso ocorreu quando da vitória dos cruzados em Jerusalém, ou seja, a primeira cruzada vitoriosa. Há estimativas que o número de mortos tenha alcançado 40 mil, além dos muçulmanos, foram alvo do massacre judeus e cristãos habitantes da cidade. É uma verdadeira barbaridade. Há relatos inimagináveis do que aconteceu nessa conquista. Em 1909, os cavaleiros retornaram à Europa com excelente saldo. A conquista da Terra Santa, transformada em reino latino de Jerusalém e dos condados de Edessa e Trípoli, assim, além dos ganhos com saques efetuados. Com saques efetuados também, né, a questão, o interesse. Os cavaleiros foram recompensados com terra nesse retorno. Dessa ida, né, e dessa conquista, nós vamos ver lá surgir
Na Terra Santa surgiram a Ordem do Templo, né, a Ordem dos Templários e a Ordem dos Hospitaleiros de Santa Maria, conhecida como Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Aqui retrata a imagem, retrata a batalha de 1190, de autoria desconhecida, feita em 1350. Nenhuma cruzada teve tanta importância religiosa como a da conquista de Jerusalém, principal ponto de peregrinação do mundo medieval. Aquilo que eu já havia dito. Aqui na linha de tempo, a outra linha de tempo eu não li, mas aqui nessa linha de tempo, o assunto diz assim: nasce o movimento valdense em Lyon, França, considerado herético pela Igreja. Esse aqui é um movimento herético, nós vamos ver agora no decorrer dessa aula, vamos ver o que é um movimento herético e o que era o movimento valdense, né? Saladino, sultão do Egito, conquista Jerusalém em 1187. Né? Essas oito expedições, né, algumas delas foram vitoriosas, conquistaram, depois perderam, reconquistaram, depois perderam, outras foram um desastre, como a Cruzada das Crianças. Houve uma cruzada feita por crianças, passou para a história como fosse crianças. Muitos acreditam que seriam jovens, né, adolescentes, né, e um deles, que era líder, dizia que Jerusalém só poderia ser tomada por pessoas de coração puro, né, de alma pura, e seriam as crianças. E essa cruzada, realmente, ela nasceu na Alemanha e na França, e seguiu, né, com mais de 2.000 jovens, né, mas quando chegou no Egito, ela foi desmantelada, uma parte dos jovens foram mortos, outros foram escravizados, né, e foi um desastre. Houve outras cruzadas, que chamam cruzadas comerciais, e no lugar de seguir para um ponto, resolveu saquear a cidade, né, mas da oito, a primeira é a mais importante. E aqui, o Ambições no Mar, Gênova e Veneza, né, pontos estratégicos aí para o mundo comércio mediterrâneo. Nós vemos aí uma xilogravura abaixo. Gênova conheceu a prosperidade a partir das cruzadas. Né? Xilogravura mostra a vista de Gênova em 1490. E diz assim: o controle do Mediterrâneo pelos muçulmanos, a partir do século VIII, né, pela expansão rápida que os muçulmanos obtiveram, isolou a Europa cristã. Esse panorama somente mudaria no século XI em diante, com o Renascimento comercial. Importantíssimo, hein? As cruzadas, né? As cruzadas tiveram essa importância. Com a expansão promovida pelas cruzadas. Veneza, na Península Itálica, foi uma exceção, pois sempre manteve o Império Bizantino, né, e cresceu sob sua influência. Que pena que aqui, nesse momento, não haja um mapa, senão teria que diminuir para ir para algum slide, né? Aqui deveria ter um slide para a gente explorar essa posição geográfica. No século XI, Constantinopla era a maior cidade mediterrânea. Pessoal, aqui, ó, no século XI, Constantinopla, ir para Constantinopla era como você, hoje, na atualidade, você fosse para Nova York. Era mais ou menos isso, era uma cidade fantástica, com todas as inovações, né, que houvesse mais tecnológico e moderno, né, e com a população de 1 milhão de habitantes. Funcionava como centro manufatureiro e político. Veneza servia como ponto de ligação entre Constantinopla e o mundo feudal. Porque a posição geográfica de Veneza, de frente para o mar, né, mas a retaguarda dá para a Europa, né? Tem a via marítima, indo para Constantinopla, e a retaguarda, a via terrestre, né? Servia como ponto de ligação entre Constantinopla e o mundo feudal, levando a Bizâncio trigo, vinho, madeiras e escravos. Os mercadores venezianos traziam tecidos preciosos fabricados em Constantinopla e especiarias da Ásia, responsáveis pela mudança do paladar
europeu. Olha as especiarias ali, né? Não só no paladar, né? Mas as especiarias, né? Como pimenta, né? Como cravo, né? Entre as especiarias também está nós chamamos de que hoje nós vimos um intenso comércio, né? Perfumes, né? Haviam cremes, né? Cremes para o rosto, né? Havia uma série de coisas dentro dessas especiarias. Era um comércio milionário, né? Tanto é que se atravessava o oceano em busca das especiarias. Né? Além do comércio com os bizantinos, os venezianos negociavam também com os muçulmanos no norte da África. A criação de um mercado consumidor para os produtos que Veneza obtinha no Oriente acabou estimulando o avanço comercial de outras cidades italianas. Seguindo esse exemplo, habitantes de Gênova se lançaram no mar. Gênova e Veneza, né, como o nosso próprio texto enfatiza, ambições no mar. Primeiro Veneza, temos Gênova agora tendo destaque. Com o apoio fundamental de seus habitantes aos cruzados fixados no Oriente, Gênova funcionou como base para o envio de reforços militares, atuando contra as esquadras muçulmanas e abastecendo os exércitos cristãos. Gênova se transformou em uma das potências econômicas do mundo medieval, ao lado de Veneza. A população genovesa cresceu rapidamente, atingindo cerca de 100 mil habitantes ao longo do século XII. 100 mil habitantes hoje, nós colocaríamos esses habitantes dentro do estado do Maracanã. Né? Tempo em que Gênova estendeu seu poder sobre diversas ilhas do Mediterrâneo, como Córcega e Elba. Ok. Aqui no Fique de Olho, que é uma sessão interessantíssima, porque é necessário isso aqui, sabe? Você amplia seus conhecimentos. Você assistir um filme sobre o assunto, você diversifica. Vamos ficar só no livro, né? Vamos ampliar os horizontes. Esse filme é um clássico, O Nome da Rosa. Excelente filme. Né? Em 1986, um monge franciscano é encarregado de investigar uma série de estranhas mortes que ocorrem em um mosteiro medieval, né? Baseado em um livro, um clássico. A palavra, item número 4, heresias e conflitos sociais. Nós estamos já na página 98. Né? Página 98. Heresia, que é a doutrina, né, que é de origem grega e significa escolha. Para a Igreja Católica, herege, né, um termo bem pesado. Era todo aquele que difundia ou praticava uma crença ou um sistema teológico contrário à doutrina católica. Né? Eles chamavam herege, e os acusavam de falsidade, né? Contrária aos dogmas, princípios e doutrinas inquestionáveis, aos sacramentos e mandamentos do catolicismo, ou questionava o poder eclesiástico, sobretudo a autoridade do Papa. Né? Quando nós falamos em herege, nós vemos mais à frente aí, que ficou bem conhecido, né? Se fala assim, caça às bruxas, né? Mas aqui, nesse período, a heresia, ela vai se manifestar de várias formas. A heresia, digo, segundo a visão da Igreja Católica do período, né? O principal movimento herético da época foi o catarismo, que reuniu um número significativo de adeptos e comunidades em várias partes da Europa Ocidental, em particular na Península Itálica e no sul da França atual. O primeiro movimento da expansão do catolicismo, do catarismo, ocorreu no século XI e atraiu justamente cavaleiros, nobres, pobres, artesãos e mercadores, desvalorizados socialmente por não terem terras, títulos de nobreza ou por exercerem trabalho manual. Lembram lá, né? O trabalho manual, trabalho não era tido como nobre, né? Porque, segundo a época, a concepção, né, que Adão, lá no Gênesis, né, teria sido punido e obrigado a viver
do seu suor, da força do seu trabalho, né? E no período medieval, isso não é uma coisa nobre, né? Não, o nobre não trabalhava, né? Os cátaros desprezavam o mundo material e acreditavam que o dever das pessoas era transformar a realidade e estabelecer uma comunhão com Deus por meio de uma vida moral irrepreensível. Praticavam jejuns periodicamente, não comiam carne, reprovavam as relações sexuais por acreditar que elas tornavam o espírito escravo do corpo. Como não reconhecia, olha aqui que havia o perigo para eles, a legitimidade da igreja. Foram perseguidos por autoridades laicas e religiosas. No caso aí do catarismo, nós vimos, houve vários grupos de hereges, segundo a igreja, né? Os catarismo também eram conhecidos como albicinenses. Diversas comunidades cátaras foram destruídas, principalmente no Arquebok, no sul da atual França. Nessa região, a parte da nobreza e dos artesãos aderiu ao catarismo. Foi preciso colocar uma cruzada que durou 20 anos para combater esse movimento, né? Cátaros ou albiginenses, vindo do Oriente. A prática do celibatário, pregavam o dualismo entre o bem e o mal. Tivemos também os valdenses no sul da França, né, que foi enquadrado como hereges. Mas o nosso livro só ficou com os cátaros. Ok, vamos seguir. Eu queria explorar mais alguma coisa nesse sentido, mas vamos deixar para frente. Fique de olho. Francesco conta a história de São Francisco de Assis em seu drama espiritual e mostra um ambiente medieval. Outra dimensão. Novamente aqui, vamos falar sobre as ordens mendicantes, né, a criação das ordens católicas, né? Temos aqui, além de perseguir hereges, a igreja se renovou buscando aperfeiçoar a pregação cristã junto às massas. As ordens mendicantes cumpriam esse papel. A primeira dela, a ordem franciscana, chamada Ordem dos Frades Menores. Foi criada em 1210 por Francisco de Assis. São Francisco, né? Filho de um rico comerciante, abraçou a pobreza evangélica com um gesto teatral. Diante dos habitantes, passaria a viver. Ele se despiu de suas roupas e diante dos habitantes passaria a viver de esmola. Ele pretendia seguir fielmente a vida de Cristo e dos apóstolos. A regra escrita por Francisco era mais rigorosa que a de São Bento. Proibia a propriedade de qualquer bem material. Previa que os franciscanos se dedicariam ao trabalho manual, podendo mendigar, né, para obter alimento. Proibia qualquer reação às hostilidades da população e restringia o uso do cavalo. Caso de extrema necessidade, seus frades deveriam andar apenas a pé, tal como os apóstolos. É uma ordem bem rigorosa de São Francisco de Assis, né? Aí nós temos aqui um afresco italiano do século XIII, atribuído ao pintor Giotto, que representa o episódio da vida de São Francisco, quando ele se desfaz dos bens materiais, né? Vai criar um modelo de ordem religiosa, caracterizado pelo total desprezo aos bens materiais e pelos cuidados dirigidos aos pobres. Vamos seguir, porque também a igreja irá criar outra ordem. Evidentemente que a igreja, ela cria a ordem, né? Mas o início partiu de uma da vontade particular de São Francisco de Assis. Ele, né, que se sentiu chamado, a vocação para essa missão. E a igreja mais à frente, né, cria a ordem.
Fundou, então, na cidade de Toulouse, na atual França, em Minto. A devoção à pobreza expandiu-se para a Península Ibérica, onde nasceu Domingo de Gusmão. Filho de nobres castelãnos, iniciou a carreira eclesiástica como pregador. Participou de missões para reconciliar os tártaros com a igreja e pretendia combater a heresia com argumentos teológicos, né? À luz da Bíblia, né? Fundou, então, na cidade de Toulouse, na atual França, em 1216, a Ordem dos Pregadores, mais conhecida como Ordem Dominicana. Nós chamamos de os dominicanos, né? Uma ordem. Reconhecida pelo Papa Honório III, era baseada na pobreza mendicante, na pregação e na educação. Estudavam, né? Qual o nome? Pregadores. Assim como os franciscanos, os dominicanos recusavam a propriedade de bens materiais e pediam esmolas para obter alimento. Mas, ao contrário daqueles, recebiam rigorosa educação teológica, estudo, né? Rigoroso estudo, com o objetivo de esclarecer doutrinas aos fiéis e evitar que a população cometesse heresias. Aí aqui tem uma perguntinha aqui para o estudante, que deve ser feito na sala de aula, né? A característica das ordens religiosas medievais era tradicionalmente oferecer refúgio aos que desejavam dedicar-se somente a Deus, com o objetivo de salvar a própria alma, fugindo do mundo. Qual aspecto, segundo o texto, confirma o novo propósito das ordens franciscanas e dominicanas? Ora, o aspecto está aqui praticamente no nome, né? Aqui a sujeição, a ordem dos frades menores, né? A sujeição, né? A Deus, o homem se sujeitando através, né? Do conhecimento, né? Da mendicância, uma série de imposições, de restrições, né? Era a questão da fé, da imposição da fé. Aqui, a ordem dos pregadores, né? O próprio nome, pregar a doutrina, né? E o esforço rigoroso por uma educação teológica baseada à luz da Bíblia. Né? Essa resposta aqui, o aluno pode me procurar na sala de aula, mais à frente, para nós. Aliás, eu tenho deixado várias, né? Tenho deixado várias perguntas aí para a sala de aula, quando voltarmos, participarmos, né? Juntos, construir a aula juntos, né? Aliás, nessas aulas todas que nós temos, né, passamos nesse período todo, eu espero do retorno, né, ter um momento ou outro que vai acontecer uma revisão, né? Deve-se ter uma revisão a respeito de um assunto em particular, né, que causou mais dúvida. Eu estou preparado para no retorno que isso aconteça, porque é muito conteúdo, né? Condensamos muito conteúdo, mas é necessário assistir e fazer os exercícios. Aqui nós temos a fundação da Ordem dos Pregadores, na linha de tempo, 1216, e a criação da Inquisição, em 1235. Assunto para a próxima aula. Item número 5. Próxima aula, abordaremos. Pessoal, iremos agora para os nossos slides, onde vai, como sempre, deixarei 5 atividades para que resolvam. Aqui era né, o mapa que eu senti falta lá, né, as rotas comerciais, né? Era importantíssimo que ele tivesse, porque, né, aí nós vimos aqui a cidade de Gênova, ó, em Veneza, né? Olha aqui a abertura. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar um ponteiro aqui, um caneta. Olha a abertura aqui de Veneza. Veneza em direção ao Cairo, né? E depois, em direção a Constantinopla, ó, a rota comercial, né? Rota comercial aqui. E aqui também Veneza, ó, aqui o mundo feudal, né? O mundo feudal aqui na retaguarda.
de Veneza e de Gênova, né? E Gênova também, né, com domínio marítimo, né? Domínio marítimo aqui, ó. Aqui. Indo lá para Bugres, ó, para Bugres, ó, lá, ó, mercado. Então, isso são rotas comerciais, a mercadoria e o dinheiro circulava por ela, né? Pessoal, lembrar para vocês que o período feudal, ele não é universal, né? O período feudal, enquanto acontecia, nós estamos aqui situados, né? A história é eurocêntrica, né? Nós estamos situados aqui na Europa, nós falamos do feudalismo aqui na Europa, aqui na África, né? Nós não podemos classificar como feudalismo, né? Nós não podemos classificar lá na Ásia como o período do feudalismo. Então, lembre-se, não estiver me referindo a feudal e a feudalismo, estou falando da Europa, algumas regiões da Europa. E está aqui a atividade. 5 questões tranquilas, muito tranquilas, para que vocês resolvam comigo na próxima aula. Primeira questão: qual o papel exercido pela Igreja Católica durante o período da Idade Média? Segunda, quais os segmentos que compunham a sociedade de ordens do período? Terceiro, a ordem social hierarquizada desse período será abalada pelo crescimento comercial. Descreva. Explique qual era o objetivo das cruzadas. Disserte sobre a paz de Deus e a trégua de Deus. Meus amigos, um grande abraço. Próxima aula, estamos juntos novamente, ok? Tudo de bom. Até mais.